Olá, seja bem-vindo ao Corona com Caparica, um projeto que tem por objetivo aproximar os estudantes de design da realidade dos mercados de artefatos digitais e de game design. Nessa série conversamos com pessoas interessantes que possuem trabalhos interessantes e que estão trabalhando em lugares também muito interessantes. É isso. Meu nome é Fábio Caparica e agora nós vamos conversar com Otávio. Oi, Otávio, tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo jóia. Vamos lá. Pelo meu roteiro, eu deveria agora te apresentar. Mas, como eu não estou apresentando ninguém, eu estou deixando todo mundo se apresentar, eu peço que você se apresente. Tá bom. E aí, galera, tudo bom? Meu nome é Otávio. Eu me formei aí no curso de design da UFPE, no campus de Caruaru, em 2016. E atualmente eu estou morando aqui em São Paulo, estou trabalhando como designer sênior no Itaú. E minha vinda para cá ela é muito baseada no meu histórico durante a graduação, né? Na graduação eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio, fui passar 1 ano e meio nos Estados Unidos pelo programa Ciências Sem Fronteiras, e lá foi quando eu comecei a conhecer a área de digital design, né? E aí a gente abre nesses leques de denominações, que é o X, Product Designer, UI Designer, Visual Designer, User Research, por aí vai. E na minha volta para cá foi super legal porque eu consegui estudar e me aprofundar um pouco com o meu projeto de graduação nessa área. E defendi em 2016 um projeto que era basicamente um aplicativo que ajudava designers freelancers a fazer uma gestão financeira do seu negócio. E, em paralelo a isso, na minha volta para Caruaru, eu também participei, fui cofundador da Fitoplankton, que era uma startup que foi incubada aí no Porto Digital, no Armazém, mais especificamente, entre 2015 e 2016, se eu não me engano. E com isso tudo, eu ainda estava fazendo parte da startup, surgiu a oportunidade de vir fazer mestrado aqui em São Paulo. Submeti meu projeto, que era basicamente uma continuação do que eu estava fazendo na graduação, mas no meio do caminho mudou tudo e eu acabei me aprofundando ainda mais na parte de UX Metrics, que é basicamente métricas de UX, traduzindo assim ao pé da letra. E estando aqui, eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas, assim, num mercado bem relevante para a nossa área, que foi a Concrete, que é da Accenture, acho que vocês devem conhecer aí de Recife também. Eles é uma multinacional, mas eles têm sede aí em Recife também. E lá eu já trabalhava com o projeto do Itaú. Até que depois de 1 ano, estando como designer lá, eu fui contratado pelo Itaú e estou lá desde então. Mais ou menos isso. Mais ou menos, né? Não, foi bom, foi bem detalhado. Massa. Vamos para a próxima. Vamos lá, a gente está nessa situação de isolamento social e afins, e aí eu sei que as tuas rotinas de trabalho já foram impactadas por isso, mas eu queria que tu contasse para o pessoal como é que era antes da pandemia estourar e como é que está sendo agora com toda essa situação. Boa. Falando especificamente da minha rotina lá no Itaú, que é o projeto que eu tô agora, que é a empresa que eu tô trabalhando atualmente, né? Lá a gente roda em modelo ágil, que é basicamente Scrum e tal. E a gente sempre tinha as cerimônias, que era basicamente daily. O que é daily? 5 a 10 minutos, rapidão, todo o time se junta, fala o que fez, fala o que está fazendo, e isso ajuda o projeto a fluir, porque às vezes você tem uma dúvida, você troca ali na hora,
e resolve seu dia. Geralmente a dele acontece de manhã e ajuda todo o time ficar em sincronia para desenvolver o projeto, né? Além das outras cerimônias, que é basicamente quando a gente vai começar o que a gente chama de sprint. A gente não, né? A metodologia ágil chama de sprint, que são períodos curtos de 1 semana, 2 semanas, onde a gente se propõe a entregar uma lista de requisitos que a gente combinou no dia 1 dessa sprint. A gente tem a planning, que é basicamente o dia de planejamento. A gente vai levantar tudo que a gente precisa fazer e fazer também em paralelo o que a gente chama de review e retro, que também é embasado na metodologia ágil. São 2 cerimônias que acontecem para que o time compartilhe o que foi feito e como foi feito, e que possa, tipo, dar feedback do ritmo de trabalho, assim, tipo, eu acho que se o time de tecnologia mandasse, se o time de experiência mandasse a especificação desse jeito, iria ajudar o time de tecnologia de determinada maneira, que iria acelerar o processo. E tudo isso a gente consegue conversando, né? E como essas reuniões geralmente aconteciam presencialmente, com a pandemia todo mundo foi para casa e a gente está tendo que se virar remoto. Essas cerimônias elas continuam acontecendo, só que remotamente pelo Hangouts. Então, assim, do andamento do projeto, a gente conseguiu manter esses rituais, essas cerimônias através do Skype e Teams, Zoom e por aí vai. E em questão de atuação de trabalho mesmo, tem algumas ferramentas que a gente usa que poderiam ser... a gente poderia tirar o melhor proveito dela. Por exemplo, tem uma ferramenta que a gente usa para fazer prototipação que chama Figma, que basicamente é uma ferramenta onde todo mundo do time, eu falo todo mundo, designers de experiência, conseguem trabalhar junto em um determinado projeto em tempo real. É tipo um Google Drive colaborativo, onde todo mundo está lá trampando no mesmo projeto, todo mundo consegue ver o que cada um está fazendo. Então, esse tipo de ferramenta, como outra também que chama Miro, estão ajudando bastante a gente nessa época, porque o distanciamento ele acaba atrapalhando na conectividade que você tem com as pessoas, né? Então, quando você torna essas ferramentas quando você passa a usar essas ferramentas de forma colaborativa, você acaba aproximando e meio que você consegue ver o que cada um está fazendo e consegue contribuir da melhor forma, sabe? É diferente assim, quando você está lá no escritório, você está com dúvida, pega o computador, senta lá do lado da pessoa e pergunta. E com o distanciamento, né, todo mundo estando em casa, isso não é tão fácil de se fazer. E essas ferramentas, elas ajudam bastante, assim. Acho que não só estando em casa, nessa condição que a gente está vivendo agora, mas eu acho que até no dia a dia mesmo, estando junto do pessoal, são ferramentas que ajudam bastante, porque a gente consegue todo mundo colaborar num projeto único. Entendo. Então, essencialmente, metodologias ágeis, né? Um raciocínio Isso. De Scrum na cabeça, né? Uhum. Reuniões e as práticas. Cerimônias. Entendi. E as ferramentas online estão dando conta dessa parte. Mas como é que está o relacionamento com o cliente? Porque assim, não dá mais para marcar uma reunião com o cliente lá. Tá rolando também o mesmo esquema, né? Então, dado
nosso tipo de projeto, o nosso cliente, ele não necessariamente é um cliente externo, ele pode ser um cliente de uma área interna também do banco, sabe? Tipo uma área que demanda para outra área, e aí a gente trabalha em cima disso. Mas falando até por outros colegas que eu tô vendo que eles estão tendo um relacionamento direto assim com os clientes, fazendo teste de usabilidade, essas coisas, tem outras ferramentas também que linkam com o Figma, com o Miro, por exemplo. Tem uma que chama UseBerry, que dá para você pegar o projeto, colocar lá e formatar um testezinho de usabilidade que você consegue mandar pro cliente. E aí, em paralelo a isso, você consegue tipo, marcar hangouts, telefonar e fazer o seu teste acontecer, né? Tipo, validar a sua hipótese. Na tua percepção, quais são as competências e os conteúdos que são, assim, imprescindíveis para um cara que quer trabalhar nessa posição que tu tá hoje? Boa. Para responder essa pergunta, eu não tenho uma lista assim que eu diria faça isso, que você vai conseguir trabalhar como product designer. São pontos que você vai ter que mexer para que você consiga se interar, porque tipo, cada produto é um produto. E toda a metodologia, tudo que a gente aprende na faculdade é só a pontinha do iceberg do que a gente vai aprender no dia a dia, sabe? Porque, tipo assim, eu sou designer. Eu nunca me imaginei trabalhando no mercado financeiro. E lá no Itaú é uma das maiores instituições financeiras da América Latina. E isso me força a aprender mais sobre o produto, e isso incrementa cada vez mais minha atuação como designer. Então não é tipo metodologia A, metodologia B que vai me fazer um profissional de design e poder trabalhar como o X, como product designer, user research. A gente precisa sim saber dessas coisas, mas o conhecimento do produto ele é essencial tanto quanto, sabe? Então, para tentar, tipo, esclarecer um pouco mais, eu diria que é importante vocês focarem no que a gente chama de soft skills e hard skills. O que são? Os soft skills são aquelas habilidades que você desenvolve que não necessariamente a sua atuação de design, sabe? Então, o que eu diria, tipo, ter uma visão empreendedora é um super soft skill que você precisa desenvolver, e a faculdade pode ser um lugar de experimentação disso, que você precisa desenvolver para poder ser um bom profissional de UX design. A sua capacidade de se comunicar com as pessoas. Tipo, eu trabalho num time que tem no mínimo 20 pessoas, e isso é um squad. Um squad que tem a galera que desenvolve, o pessoal de negócios, o pessoal que valida. Então, todas essas pessoas, elas têm sua especialidade para dar suporte àquele produto que você está trabalhando. Então, se você tem uma capacidade de se comunicar, de negociar com as pessoas, é essencial, porque, tipo, quando a gente está num projeto e aí fala, um exemplo bem real, assim, da vida. Tipo, poxa, a gente tem que implementar esse projeto no final do mês e precisa corrigir esses bugs de tecnologia. Tipo, a ferramenta não está funcionando e tal. E aí você vê que tem aquele ponto de design que você fala, nossa, não acredito que estão usando a fonte desse jeito, com esse tamanho, com esse contraste. Enfim, não é nada impeditivo que vai quebrar o sistema e que vai deixar da ferramenta funcionar, mas é algo que na sua especialidade tem um peso relevante. Então, se você não conseguir tipo, chegar para as pessoas, conversar e defender aquele seu ponto, cara, eles vão sempre colocar tipo, a tua especialidade segundo plano.
plano nesse momento que tá, tipo, que a gente chama de go horse, né? Tipo, vamos correr para entregar, tem que colocar no ar. Então, assim, é importante ter essa capacidade. E aí, focando nos hard skills, que é, tipo, não encarem isso como checklist, tá? É, tipo, algumas áreas essenciais que você precisa ter. Porque a nossa atuação, ela é muito ampla. E todo dia é um termo novo, todo dia é uma denominação nova que você precisa se inteirar, todo dia é um framework que fala que é, tipo, o salvador da pátria. E quando você vai ver, todos falam da mesma coisa. Então, tipo, conhecimento de metodologias como design sprint é super essencial você se aprofundar. Só que, assim, não basta a teoria, tem que colocar em prática, porque é só praticando que você vai aprender. O Product Discovery também é o buzzword assim, do momento agora, que é um framework que visa você se aprofundar cada vez mais num produto, planejando muito bem para que você consiga prototipar e testar uma solução que faça sentido para o cliente, sem necessariamente dizer, eu tenho uma ideia, eu acho que essa ideia é a perfeita e vamos mirar nela. Só que não é assim. A gente tem que coletar todas as informações que a gente precisa, todas as dores do cliente, para aí sim começar a conseguir apontar para o norte. E o que a gente vê muito é que essa etapa de aprofundar na dor do cliente, ela às vezes é colocada também em segundo plano, e você, dentro de um time, você tem que buscar e ser, tipo, o advogado, assim, da experiência, sabe? Sempre o cliente, colocar o cliente em primeiro lugar, e esses frameworks, eu digo, tipo, esses modos de trabalho, de organização de projeto, é o que vai te guiar. Mas não considerem que o que está ali é o que você vai ter que seguir à risca, sabe? Qual a importância da tua formação acadêmica para essa tua atuação profissional hoje? Minha formação acadêmica, como eu falei, eu fiz a graduação aí, né, na UFPE, em Caruaru, e eu basicamente acho que nos 2 primeiros anos, eu me especializei muito em gráfico. Eu era designer gráfico e cursava todas as disciplinas de design gráfico. Depois que eu voltei do intercâmbio, eu comecei a mudar um pouco o rumo da minha área de atuação, que era o que eu tinha conhecido e estava gostando um pouco mais. E aí, quando eu voltei, eu decidi focar mais na área de design digital. Só que, assim, toda a bagagem que eu tinha conseguido com design gráfico e com as disciplinas elementares assim do design, elas foram essenciais para eu aplicar todo esse conhecimento nessa minha nova área de atuação. Então, assim, disciplinas como design, sociedade e cultura são disciplinas que são o cerne, assim, porque você está, tipo, entregando um produto. Imagina um aplicativo Uber, assim, que é da grande massa e todo mundo usa. Se você não entender a forma que as pessoas se organizam, como que é a organização social e cultural daquela de determinada região, o seu produto, seja sendo ele digital, não vai ter sucesso. A exemplo disso é casos em que o Uber não foi bem sucedido em alguns países da Ásia, sabe? Então, assim, esse tipo de conteúdo, ele é essencial para que a gente consiga ter essa visão macro, assim, sabe? Da nossa atuação. Além como eu falei, das hard skills, né? Que são as coisas que a gente aprende nas disciplinas, por exemplo, que o Caparica leciona. Tipo, conhecer as heurísticas,
como fazer um teste de usabilidade, esse tipo de coisa, vocês têm que absorver o máximo, porque no mercado no mercado é melhor você gastar tempo entendendo no negócio e se inteirando no negócio do que tendo que aprender como fazer um teste de usabilidade. Claro que assim, o conhecimento ele se renova e como eu falei, todo dia surge uma forma nova de fazer, mas é algo que você pega esse conhecimento na academia e vai se atualizando quando as coisas novas forem surgindo. Esses hard skills que você está colocando, como você está colocando, é o mínimo necessário para o cara conseguir se mexer dentro do mercado. Mas vamos lá, vamos para a próxima. A próxima já é a última pergunta. Isso é uma pergunta que eu acho que dá um resultado muito bom. Que conselho você daria para um estudante de graduação que pensa em trabalhar nessa área? Boa. Eu vou falar o que eu fiz, que vai servir espero que sirva de exemplo aí, que o pessoal consiga tirar. Tá dando certo. Boa. Como eu falei, né, aprofundar, tentar trabalhar um pouco mais os seus soft skills, então sua capacidade de negociação, usar todos os espaços que você tem em aula para falar, para se expressar. Esse tipo de coisa vai te tornar um profissional muito mais dinâmico, assim, sabe? Que consegue passear por várias áreas da empresa e vai conseguir negociar com todo mundo. Então, é na faculdade que você vai ter a oportunidade de fazer isso, sabe? Tipo, não precisa ter vergonha, a faculdade é o lugar onde você vai poder errar e tá tudo bem e segue o jogo. É assim que a gente vai se construindo enquanto profissional, né? Isso é uma coisa super importante, saber se comunicar, saber negociar é importante e focar também nas teorias, né? Eu acho que estudar um pouco sobre Product Discovery, Design Sprint, as heurísticas. Eu lembro, isso é engraçado, as heurísticas no meu primeiro dia de empresa, assim, quando eu fui, tipo, real trabalhar no mercado como Product Designer, eu, no dia anterior, decorei todas as heurísticas, eu falei. Mas eu não pergunte agora, porque eu já esqueci. Beleza. Porque, assim, realmente... Eu tô rindo porque não precisa, né, Cora? Então, exatamente. Depois que eu falei, gente, não tinha pra quê. Mas eu tava tanto nessa pilha, porque, assim, as heurísticas de Nielsen, elas são guias, assim, sabe? É o mínimo que você precisa saber para construir um produto que funcione minimamente e que você tenha uma experiência mínima, sabe? São coisas que, como eu falei, vão se renovando, os modelos mudam, surge um aplicativo que entrega uma experiência diferente, aquela experiência passa a ser a predominante, assim. Então, tem coisa ali que precisa se renovar, mas é importante você saber. O mouse deixa de fazer sentido e passa a fazer sentido a ponta do dedo. Exato. Todo dia, tudo muda. Daqui a pouco a gente vai estar deixando de interagir com o dedo, vai ser só na fala. Só fala, com certeza. Ou olhar, né? Deus me livre. Inclusive, esse lance do olhar, tem um... É que eu não vou lembrar agora do equipamento, mas você consegue, por exemplo, eu estou fazendo um teste de usabilidade, eu consigo, em adicional de dar as tarefas na mão do cara e pedir para ele falar, eu consigo mapear para onde ele está olhando, sabe? Então é algo que... o eye tracking, que ele consegue, tipo, meio que trazer mais uma informação para o que você tá pesquisando e tentando responder. Então, continuando nos meus conselhos, eu acho que esse é um momento que se joga, assim, hackathon, Startup Weekend, eu já participei, acho que de uns 4 ou 5, e todo último que eu participo, eu falo que é o último, mas é algo que, assim, é super importante porque é um final de semana que você passa imerso
tentando resolver um problema específico que não necessariamente faz parte do seu dia a dia, assim, de trabalho. Um exemplo agora foi o hackathon da NASA que eu participei. Foi um dos maiores você falando. Foi um dos maiores hackathons assim, da história. Formaram 500 equipes. Nossa. E isso dá super para fazer remoto. Eles organizaram com a galera do Brasil inteiro e foram mais de 1.800 pessoas participando, 500 equipes, e foi um final de semana tentando resolver um problema que era basicamente como usar informações da NASA para melhorar a distribuição de comida em tempos de pandemia, sabe? Então, nossa, coisa totalmente diferente, assim. Eu tive que falar com os meus amigos que se formaram em agronomia e tal, para poder me ajudar com isso. Totalmente fora do meu contexto de mercado financeiro e meu dia a dia de trabalho mesmo. É um exercício muito, muito bom. Agora, com pandemia, aqui em Caruaru mesmo estão acontecendo algumas ações. Coisas promovidas dentro da própria universidade, coisas promovidas da universidade em parceria com o Sebrae, aqueles mesmos players de sempre, que sempre estão fazendo alguma coisa nesse sentido. Agora mesmo está rolando eu tenho alunas que estão envolvidas e é importante botar a cabeça para funcionar. Exato, porque você tem um problema real e tem que resolver num curto espaço de tempo. Então você se esforça. E também gera portfólio. Exato, exatamente. Você falou isso, hoje eu estava até resgatando o material que eu entreguei e, tipo assim, mexer naquilo e trabalhando e evoluindo, sabe? Seguindo o meu roteiro é a hora que eu agradeço. É sério, a tua contribuição é muito boa, muito importante. Valeu. Acho que esses pontos que você destaca a respeito de discovery e afins são coisas que eu mesmo já estou entendendo que eu tenho que dar um plus naquela minha disciplina e incorporar, ou eu não vou dizer nem incorporar porque meio que já está ali dentro, mas direcionar mais o gás para esse lado. E é esse tipo de contribuição que eu estou tentando tirar dessas nossas conversas. Não, você vai fazer o seguinte, você vai depois, com calma, você vai mandar por e-mail, que aí você vai estar entrando na descrição do vídeo, tudo bonitinho. Esse é a Bíblia, ó. Tudo aqui. Nossa Senhora. Tu é dos que fica botando os marcadorzinhos. Eu tenho que colocar, porque senão... Mas, na verdade, eu tenho que me exercitar a pegar isso que eu tô lendo e falar sobre, sabe? Porque se eu ler e marcar, depois eu esqueço. Eu tenho que colocar em prática. Ota, obrigado. Agradeço de montão. A tua contribuição é importantíssima. E é isso. Brindemos. Eu vou te mandar esse livro, é bom. É a buzzword do momento. Que, tipo assim, eu tava até fazendo um exercício aqui no post-it. Eu vi o post-it. Pegar essas etapas e tentar, tipo, meio que quebrar no que ele tá falando aqui, o que representa no Design Sprint, o que representa no Lean Startup, no Double Diamond do Design Thinking, sabe? Tô ligado. Pra tipo, provar pro A mais B que eles estão falando a mesma coisa. Então, meu irmão, estão falando a mesma coisa desde a década de 60. Então. Eu já desencanei, tá ligado? Pode chamar do que a galera chama de Design Thinking e eu faço beleza. Né? Já é igual, velho, vamos lá. Então. Pois é. Beijão pra tu, valeu. Até mais. É bem isso. Espero que você tenha gostado dessa conversa. Esse projeto ele é realizado pelo Laboratório Sendes em parceria com o Laboratório LTA, que é o Laboratório de Tipografia do Agreste. São 2 laboratórios do curso de Design do Centro Acadêmico do Agreste da Universidade Federal de Pernambuco, aqui em Caruaru. Deixe seu like, comente e compartilhe com aquele colega que tem interesse pela área. E para acompanhar o que ainda vem pela frente,
Assine o canal e ative o sininho para receber todas as notificações.